Olá mais uma vez, aqui ao meu lado a jornalista e apresentadora Fran Passos e hoje nós temos um grande convidado. Mas eu sempre digo que a gente tem que contar e fazer um suspense, né? Na Passos TV ABC, que você pode acompanhar, como sempre, sigam os nossos passos, é ou não é, Fran? Tem que seguir os Exatamente. nossos passos através do Passos TV ABC, através do YouTube, Instagram, Facebook. Você vai ver aqui, ó, o canal do YouTube para clicar o sininho. Tem que ir lá clicar o sininho para receber todas as nossas notícias. E o nosso convidado, antes eu vou fazer uma pequena introdução junto com a Fran aqui, que ela também está muito feliz, e nós, todos os nossos convidados, nós ficamos muito felizes. Doutor Epaminondas Gomes de Farias, nosso querido doutor Epaminondas, advogado criminalista, uma pessoa de grande respeito. Ele nasceu no município de Pernambuco de Goiânia, é isso mesmo, filho do seu Joaquim, da dona Bildo Gás, casado com a Michele Gomes, pai da Evelyn e da Julie. É avô, gente, e é lindo, né, Tinho Pietro? Formado em Direito pela Faculdade Bandeirantes, é pós-graduado em Direito Criminal, Processo Criminal pela BRAD, também fez Políticas Públicas pela USP, além de estudar na Escola Paulista de Direito, cursando Direito Constitucional, Administrativo, é capelão da Unipaz e também capelão internacional. E o principal aqui, que vocês não sabem, ele foi nomeado pelo nosso querido doutor Luiz Ricardo Biagioni Bertin, presidente da 39ª subseção, como presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB de São Bernardo do Campo. E hoje ele vem falar de um tema, né, Fran, muito importante, mas assim que vocês vão adorar. São, assim, principalmente a atuação da advocacia criminal em casos de grande repercussão. Mas antes do doutor para fazer toda essa apresentação que nós fizemos aqui, falar esse bate-papo, que a gente não pode perder tempo, a gente tem que falar também das pessoas que sempre nos valorizam e estão ao nosso lado, os nossos amigos aqui, os nossos colaboradores. Fala aí, Fran. Exatamente. Muito obrigada, doutora Epaminondas. É uma alegria ter você aqui com a gente. Além de ser um grande advogado, um amigo de longa data, né? A gente se alegra muito de ver aí a sua carreira, o quanto tem crescido, evoluído e tem conquistado relevância aí no cenário criminalístico também, né? E eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Primeiro, falar do Grupo Motiró, que é uma empresa que a gente confia de verdade. Eles estão há anos no mercado imobiliário e dá para ver em cada lançamento como é feito com muito cuidado. Projetos como Figueiras, o Jump Assunção e o Santa Filomena mostram isso. Localização boa, estrutura completa, tudo pensado para facilitar a vida de quem vai morar aqui. E o mais legal é o Motiró, ele não entrega só prédios, eles entregam qualidade de vida, conforto e segurança. Então, o Grupo Motiró é uma empresa que realmente faz a diferença. E eu também quero agradecer aqui ao Grupo Deluca. A Deluca ela atende toda a Grande São Paulo, toda a região do ABC, Baixada Santista e algumas cidades do interior de São Paulo. Os serviços oferecidos pela Deluca, eles têm foco na higienização hospitalar, limpeza predial, controle de portarias, recepções e serviços de manutenção predial. Nós atuamos em vários segmentos, nós atuamos na indústria, no comércio e também na área hospitalar. O treinamento está no DNA da Deluca. A Deluca acredita que o profissional bem treinado, ele vai poder oferecer um serviço de qualidade, um serviço seguro e um serviço econômico para a empresa e para o cliente. Nós temos um departamento de back-office, que dá suporte de domingo a domingo, 24 horas, para o cliente, para o empregado e para a supervisão. O objetivo desse back-office é você evitar que o problema bata na porta do cliente. A ideia é que antes mesmo do cliente saber que ele teve um problema, esse problema já tenha sido resolvido. A assistência técnica da Deluca trabalha de uma forma proativa. A supervisão faz visitas constantes no cliente, a supervisão acompanha o andamento do contrato, verifica as necessidades em termos de treinamento, de produtos, de ações. Quando nós temos um problema, essas respostas são imediatas. Com relação aos equipamentos, nós temos um programa de manutenção preventiva e tudo isso faz com que o problema não se torne maior. Faça-nos um convite, iremos até a sua empresa e nós apresentaremos as nossas soluções. Doutor, tem uma coisa que me chamou a atenção, a gente que conversou, eu, a Fran, você tem um amor agora como advogado, sempre teve, mas começou lá na 7ª série, né? Falar sobre tribunal de júri, e eu me emocionei muito quando você me contou da professora Márcia Jatobá, lá do Jornal do Comércio, que você começou esse amor da 7ª série. Conta um pouquinho aí pra nós, pra mim, pra todos. Primeiro, agradecer ao Manuel, à Fran pelo convite,
agradecer a todos os telespectadores da TV Passos. De fato, é uma alegria muito grande poder participar deste programa e dividir um pouquinho das nossas histórias e um pouquinho daquilo que nós estamos seguindo aí no ramo do direito criminal, né? Essa história que o Manuel traz, eu estudei no Recife, numa escola chamada Nossa Senhora da Conceição do Rego Barro Lacerda. Nossa. E na 7ª série, temos ali a professora Márcia Jatobá, e ela organizou um júri simulado. Nós estávamos estudando a respeito do Estado Novo e nós fizemos ali um júri para discutir se Getúlio Vargas, de fato, ele teria sido um bom presidente ou não. Aquela época, eu ainda não sabia que eu iria trabalhar muito pela defesa, inclusive no xadrez eu saio com a preta, então fiz alguma coisa como assistente de acusação, mas a defesa é algo que eu julgo muito importante. Mas naquele momento eu estive na acusação de Getúlio Vargas e nós conseguimos condenar Getúlio Vargas naquele júri, Oxe. porque eu lembro de uma frase que eu disse que ele era considerado pai dos pobres, mas ele seria a mãe dos ricos, né? Até me identificando com o brigadeiro da aeronáutica que chamava-se Epaminondas Gomes dos Santos, e eu fiz esse trocadilho. Então, daí a paixão pelo direito criminal, o Tribunal do Júri também, é um pouco dessa curiosidade aí. Lá Porque no eu tinha que Recife. falar, porque ele começou a falar isso, né, Fran? Exatamente. E conta um pouquinho pra gente aqui como que entrou esses casos de grande repercussão aí na sua vida, né? Porque assim, a gente teve alguns casos aqui em São Bernardo, né? Para quem não sabe ainda, o senhor atuou no caso da família Gonçalves, né? Que foi um caso que chocou muita gente, né? Chocou por quê? Para quem não se recorda da situação, a menina ela planejou, né, o assassinato dos pais, do irmão, junto com o apoio da namorada, né, e mais 2 pessoas, né? Mais 3 pessoas que ajudaram ela nisso. Conta um pouquinho pra gente aí como é que caiu esse caso aí para você, como é que você começou a atuar nele. A bem da verdade, eu fui convidado por um outro escritório, né? A doutora Gemima e o doutor Fábio Mariano, eles me convidaram, eles tiveram um primeiro contato com esse caso e pela experiência que eles julgaram que eu teria com relação ao Tribunal do Júri, ao direito criminal, eu fui convidado para atuar, um caso muito complexo, um caso que passou das 9.000 laudas, um caso que chocou o Brasil. A comparação deste caso é com o caso da Susana von Richthofen, e este é um pouco mais grave porque naquele ela ainda teria poupado seu irmão e, neste caso da família Gonçalves, nem o próprio irmão ela teria poupado. Então, um caso que chocou o Brasil, um caso que, quando eu caminhava pelas laudas, me tocava muito, né? A quebra telemática daqueles aparelhos telefônicos trouxeram uma maldade, uma frieza, algo assim, fora do que transpassa a barreira do imaginável. Então, um caso muito complicado. Eu já havia sido convidado para alguns outros casos que também tinha uma repercussão na mídia, mas esse, de fato, acabou, enfim, conduzindo muito o nosso nome. Eu sempre tive muito cuidado com essa questão da mídia, inclusive nós ministramos uma palestra na OAB a respeito da atuação do advogado criminalista, do advogado criminal em casos de grande repercussão. Inclusive é uma aula que nós ministramos na 39ª sessão. Inclusive você falou da mídia, é importante porque a mídia ela traz essa pressão popular em cima. Né? Por isso que todo mundo merece uma defesa. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a gente falava muito sobre o caso da escola base. Né? Que é um caso emblemático, né, gente? Todo mundo estudou sobre isso. Se você não se recorda do que era uma escola de educação infantil, crianças assim de maternal, né? De 4, 5, 6 anos, eles cuidavam lá. E aí veio à tona que estava ocorrendo abusos nessas crianças. A escola ela era dirigida por uma família,
Então, tava lá pai, mãe, filhos, eles dirigiam essa escola. E o caso foi para a mídia como verdade, Sim. né? Então, assim, essa família sofreu demais porque apedrejaram a escola, Acabou, né? apedrejaram a casa Acabou com a vida deles, deles. acabaram com a vida deles. E depois foi constatado que a família era inocente. Sim. Eu lembro que até o jornalista da Globo, na época, que fez muita matéria sobre isso, esses tempos ele lançou até um documentário sobre esse caso, dizendo que ele errou, Valmir. o Valmir. É. Ele falou assim: olha, realmente eu errei, né, no ímpeto de trazer a notícia, de ser o primeiro a dar a notícia, a gente soltou a notícia na mídia e foi tomando uma proporção muito grande, né? Sim. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? Às vezes a mídia, ela quer ser a primeira a dar, mas ela tem essa responsabilidade com a sociedade de como isso vai ser Sim. passado, né? Tem que fazer uma apuração bem grande, né? Antes de Claro, qualquer coisa, né, claro, Fran? claro. Também, né, doutor? Inclusive, né, quando naquela aula que eu me referi agora há pouco, o cuidado, né? Na minha visão, obviamente, é um ponto de vista meu. A mídia ela vai te assediando de tal forma que se você não tiver cuidado e não tiver um foco bem definido, você pode prejudicar o caso. Porque, inclusive, quando nós ministrávamos aquela aula, eu sempre disse o seguinte: o advogado não pode perder de vista o resultado para o seu cliente. Uhum. É importante a mídia se ela vier a contribuir com o interesse do teu cliente. Fora disso, nós não somos artistas, nós somos advogados. Uhum. E como advogado, não é o aparecer por aparecer na mídia, é você realizar um bom trabalho, uma boa defesa ou uma boa acusação, conforme o objeto do contrato que esteja em vigência. Como você bem disse, Fran, tem que ter muito cuidado com a mídia. O contraditório, ele é importantíssimo. O trânsito em julgado, ele é importantíssimo, porque se você tem uma persecução penal que seja bem feita, bem realizada, ela vai produzir um conjunto probatório forte, robusto, e aí, se a verdade que você tiver, ela for forte o suficiente, ela vai guerrear e vai dar cabo a esse Uhum. conjunto de provas. E se as provas de fato forem muito mais fortes que os teus argumentos, vai prevalecer aquele que o conjunto probatório colocar. Então, acho que isso é com muita tranquilidade que nós observamos isso. Por isso que é bom o senhor esclarecer para os nossos internautas, nossos telespectadores que a gente fala, né, Fran? Porque o direito é uma coisa muito bonita, né? Agora, o senhor se especializou, o senhor está se especializando muito em tribunal do júri, que eu sei que o senhor tem uma voz de locutor. Para quem não sabe, aqui um bastidor, ele também já trabalhou em rádio. Esse advogado aqui brilhante atuou em rádio também, né, doutor? E eu digo assim, até nós estávamos conversando aqui, eu vejo alguns advogados do Tribunal do Júri, advogado que mente, por exemplo, aquele advogado bom é aquele advogado que mente. Como que funciona aí? Você pode explicar isso? Até para os Olha, Manuel, nossos... Fran e telespectadores, na maioria das vezes que eu começo um júri, eu começo exatamente desmistificando isso, né? Eu acho que o advogado, e muitas das vezes eu falo, inclusive, o próprio Jesus, quando estava naquele episódio da mulher que foi apanhada em adultério, e Jesus não precisou mentir, né? E eu sempre digo que você ataca o mérito ou você ataca o processo. Uhum. Ou seja, eu vou atacar se fez ou se não fez. Agora, se fez, qual é o procedimento? O procedimento está correto? O procedimento está adequado? Então, isso é um mito que advogado bom é advogado que mente. Advogado bom é aquele advogado que estuda o processo, é aquele advogado que tem comprometimento com o seu cliente, é aquele advogado que não vai perder o foco do trabalho que ele está realizando. Eu acho que esse é que é o advogado bom. Aquele que estuda, aquele que se considera dono do processo. Que ele vai estudar de tal maneira que ele será o senhor do processo. Para mim, esse é que é o advogado bom.
É interessante, porque realmente você tem que, como diz, estudar, saber bem o que está pautando, né? Para poder Exatamente. falar, né, Ó, Fran? Fala aí. eu consegui, já teve um processo que eu contei, Contou. coloquei o aplicativo e contei a quantidade de palavras que tinha naquele processo. Nossa. E eu falei para o júri a respeito da quantidade de palavras que tinha naquele júri, porque eu tinha certeza, e isso eu sabia que era importante, o júri saber que realmente eu não estava blefando e eu sabia do que eu estava falando. Então, é assim que a gente vê o processo. A gente se conhece o Dr. Epaminondas e a gente sabe que ele é um homem empolgante, empolgado também, né? E firme nas suas palavras e um estudioso também, né? É o mínimo. E antes de eu só, que eu quero que a Fran tem muitas perguntas, mas eu tenho uma que eu tenho que fazer. Primeiro eu quero mandar um abraço ao Dr. Luiz Ricardo Biagione Bertan e toda a sua diretoria que estão convidados para voltar, né, Fran? Sim. Ele, doutor Humberto, doutora Michele, o Tiago, o Menegaldo, eu quero que todos voltem aqui, todos aqui que têm que vir aqui. Mas o senhor foi nomeado, o senhor foi, né, nomeou, tomou posse agora como presidente da Comissão de Direito Criminal, De né? direito Criminal. direito Eu queria que o senhor penal. falasse de direito penal, penal lá da 39ª. Parabéns à diretoria, ao doutor Bertan. Fala um pouquinho sobre o que o senhor pretende, como é que vai ser, sobre essa comissão aí. Uma grande comissão, hein? Como todas que tem lá. Olha, eu recebi com muita honra o convite formulado pelo nosso presidente, o Dr. Bertanha, como nós carinhosamente o chamamos, uma intervenção ali também do Dr. Humberto, Beto em uma Rocha também, um conversa abraço para que ele. nós estávamos ali fazendo ali no Arraiá também com o Dr. Ariel de Castro, que agora também assumiu uma importante missão na OAB Nacional, e, e eles me franquearam esse convite, eu recebi com muita honra, com muita responsabilidade, até mesmo porque uma comissão, em especial de direito criminal, ela tem a obrigação de estudar a lei, de propor aprimoramentos à lei, de formular debates sobre leis importantes, não é? Eu já quero dar o primeiro spoiler aqui. Eu acho que a gente precisa debater, né? Hoje nós temos, por exemplo, o feminicídio como um crime autônomo. Hoje ele ganhou um capítulo fora do artigo 121. E qual que é a importância de uma atitude ou de uma política pública ou de uma política de segurança que enxerga uma problemática e a partir daí nasce um crime? Vamos debater esse crime, os prós e os contras, o que dá para aprimorar, como que funciona esse direito material, né, que é o direito material penal, que é o que a nossa comissão ela tem essa incumbência, e também, a partir daí, poder dialogar com as demais comissões, a comissão do júri, a comissão do processo penal, discutir, inclusive, com a comissão de prerrogativas, porque nós também, além de formular esse debate, buscar esse aprimoramento, nós precisamos também fazer a defesa do advogado criminalista. Sim. E isso nós teremos que dialogar com a comissão de prerrogativa, que muitas das vezes esse direito ele já sofre as primeiras agressões nas diligências que os colegas vão realizar em delegacias, ou até mesmo na rua, em uma cena onde está ali eventualmente acontecendo um crime, e esse advogado precisa exercer o seu trabalho, a sua advocacia. Então, eu acho que é um diálogo transversal que esta comissão irá fazer. Já estou formulando convite para alguns colegas e em breve nós vamos ter uma comissão de direito penal forte, Muito atuante, aqui na nossa 39ª. Aí Muito sim. importante. O senhor comentou aqui sobre essa importância, né, na hora que o advogado chega numa cena, né, de crime. O que as pessoas veem é o que está ali na frente. O que o advogado criminalista que vai atuar na defesa, ele vai observar também o que levou
a pessoa a chegar àquele ponto, né? Perfeito. Quais foram as motivações disso? E quando você começa a entender o ambiente que a pessoa vivia, às vezes a pressão que ela sofria, né? A emoção que ela estava naquele momento ali, muita coisa a gente começa a entender do porquê do crime. Exatamente. Porque nem sempre esses crimes acontecem com pessoas que são bandidos, né? Sim. Que nem a gente viu o caso da família Gonçalves. Era uma família, Perfeito. não era bandidos, né? Família. A gente teve um caso aqui também do corintiano Ah, com a com palmeirense, pra né? falar. Esse foi um Que a caso Érica- assim que Que a até... Érica Seschini, né? Eu sempre, a família, às vezes me cobra muito, eu também me cobro, que eu sempre falo o caso da Érica Seschini, que realmente a mídia colocou como o corintiano que matou a palmeirense. Isso mesmo. Também que exatamente. matou. Então você fica pensando, se era uma família, o pai matou a mãe, deixou 2 crianças, né? Um Sim. casal de gêmeos, Isso mesmo. né? De 2 anos, eu acho que Isso, à tinha época, criança pequena. Então, como que o senhor entende esses casos, né? Porque assim, são pessoas que estavam trabalhando normalmente, né? Estavam participando de festinha com o pessoal da escola, indo no shopping. Família, né? Você sabe assim, é família, né? Sim. E aí, de repente, acontece um crime hediondo. Pela sua experiência, o que justifica isso? Olha, o Tribunal do Júri, não obstante, a minha comissão é de direito penal material, porque nós temos uma comissão específica de júri, mas está dentro também do arcabouço do direito penal. São vários fatores, né? Inclusive, eu sempre falo que você pode bater no peito, dizer que nunca vai cometer um furto, você pode dizer que nunca vai cometer um assalto, mas você nunca vai poder dizer que nunca vai cometer um crime de homicídio, por exemplo, ou uma tentativa. Você não pode falar que nunca sentará no banco dos réus, no tribunal do júri, tribunal do povo, tribunal democrático, tribunal popular, como queira. A título de exemplo, eu até coloquei nas minhas redes sociais um caso de um irmão, e eu coloco lá, o homem mata o próprio irmão, ele dá uma pisa de facão, Nossa. ele desferiu 3 tiros e ele iniciou, tentou ali cortar a cabeça, dissipar a cabeça do irmão. E nós conseguimos sustentar no Tribunal do Júri, aliás, não chegou nem ao plenário, mas na primeira fase do Tribunal do Júri, um argumento que vai de encontro que você está falando, que é entender o porquê que é que esse homem fez tudo isso com o irmão. O contexto ali era um crime de abuso sexual contra a filha deste homem, e nós conseguimos a inexigibilidade da conduta diversa, porque nós argumentamos ali para a promotora e para o juiz que qualquer um outro homem ou uma outra pessoa na mesma condição que aquele homem, talvez não tivesse condição psíquica e jurídica de compreender o mal que eventualmente eles tivessem a cometer. Então, de fato, precisa entender, eu acho que falta uma vivência maior às pessoas. Eu acho que as pessoas hoje, elas se odeiam tanto dentro das paredes, do lado de dentro das paredes das casas, bem como do lado de fora dessas paredes, né? Então as pessoas vão se odiando porque elas não vão se comunicando, elas não vão se conhecendo, né? Às vezes a pessoa fala, olha, a pessoa matou o pai, a mãe e o irmão. E às vezes a gente faz a pergunta, será que foi o pai que matou mesmo? Será que foi a mãe? Ou quem foi que essa pessoa matou? Será que o vínculo, são coisas que nós precisamos discutir. Exatamente. Será que o vínculo sanguíneo, ele já mostrou que não está dando conta? Se não tivermos o vínculo afetivo, o vínculo sanguíneo de pouco importa, né? Nós vemos hoje no trânsito as pessoas se odiando, sem nem saber quem são. Sim. Exatamente. Alguém para no carro da frente e uma buzinada ali, e um xinga o outro como se fosse
o maior desafeto da sua vida. Você não Exatamente. conhece aquela pessoa, Exatamente. você não sabe como que aquela pessoa levantou naquele dia, não é? Eu costumo dizer muito que tem hora que nós precisamos abrir mão da razão e ser feliz. Eu acho que é bem Boa. melhor. Você sabe que eu falo isso para minha filha bem quando melhor. acontece alguma coisa assim no trânsito, né? É. Eu falo, filha, deixa que vá. Acho que ele tá indo buscar o filho dele que tá na escola, né? Alguma Ou alguém coisa tá assim. doente. Aí ela fala assim, e se não tiver? Se não tiver, é problema dele, É. não é? Eu Paciência, prefiro paciência, pensar que ele tá com paciência. pressa no trânsito, que ele tá Sim, cortando todo mundo, porque ele tem um bom motivo lá na frente, paciência. né? Mas é isso aí mesmo que Porque tem se a gente for acontecido, levar né? ferro e fogo, e a gente tem visto muitos casos aí de um chegar a matar o outro É, no trânsito por causa Assustador. disso. exatamente. Hoje mesmo, eu vi uma reportagem que o salvo o melhor juízo na Praia Grande, e ali aquele homem queria entrar na casa, um motorista queria passar, Uhum. e ali começou o entreveiro, e esse homem, que era o morador daquela residência, tentou se armar, volta com um pedaço de pau, e o camarada do caminhão tinha uma arma de fogo. Nossa. E aí não deu cabo à vida dele, deu cabo à vida do filho dele de 19 Nossa. anos. Então, Que coisa, hein? de fato, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado, conversar mais, não é? A gente fala que as tecnologias, elas devem ser ferramentas que tragam de fato um benefício, não que separe pessoas, não que desconecte pessoas. Então, eu acho que precisa de uma atenção voltada para esse Então, lado. aproveitando, já que isso daqui é uma coisa, uma invenção maravilhosa, que é o telefone celular, o senhor falou em tecnologia, o uso desenfreado dessa tecnologia entre os jovens não é uma coisa que eu queria falar, que o senhor falasse para a gente, até para quem está nos assistindo e vai nos assistir, esse uso demasiado da tecnologia, adolescentes que ficam lá no computador, na internet, fazem coisas loucuras, provas malucas, esses tipos de coisa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, esse cuidado que os, né, Fran, você que tem filho adolescente, então, falasse um pouquinho, o senhor desse esse recadinho aí, o senhor como um jurista aí. Manuel e Fran, eu vou dar um recado ao telespectador da TV, mas não como especialista da área, porque não sou e tenho toda a tranquilidade de dizer isso, mas como pai, como avô, né, do pequeno Pietro, que conta agora com 2 anos e tem todo um esforço para que ele não fique viciado nas telas. E às vezes eu falo para minha filha, olha, você teria coragem de dar um cigarro para o teu filho? Não. Você teria coragem de dar cocaína para o teu filho? Não. Então não dê o celular. Então hoje é importante ter cuidado. As telas, elas estão iniciando um processo, eu não sei se o nome mais adequado é esse, mas eu vou dizer aqui, eu vou ter uma licença porque eu não sou especialista, um processo de imbecilidade das pessoas. Então, é algo assustador, é algo que merece a nossa atenção, o nosso cuidado. Muitos crimes têm combatido, e aí eu acho que a Comissão de Direito Penal tem condição de estudar sobre isso. Boa. Hoje a internet, as pessoas insistem que elas sejam terra de ninguém, mas as pessoas estão cometendo crime lá, e eu acho que isto é um crime da tela para uma criança que não tem condição de gerir tanta Boa. informação e tanto vício. Mas a gente vê assim a questão, né, que você falou assim, ela conecta com qualquer pessoa, né? Então, assim, pode ser gente boa, como pode ser gente ruim, né? Exatamente. E a gente vê assim muitos casos de pessoas que se desconectam da família dentro de casa, já não conversa mais com o pai, não conversa mais com a mãe, Boa. não conversa mais com o irmão, tá só no quarto, e o melhor amigo vira uma pessoa que ninguém sabe quem é. Pode ser um Exatamente. bandido, né? Pode ser uma pessoa com desvios Sim. comportamental aí grande, né? E a gente não sabe, né? Com quem realmente ele está falando, né? Agora, recentemente, o Brasil foi chocado com um namoro virtual Hum. que teve ali o seu nascedouro a partir de um jogo, e este jogo resultou em mais um caso de feminicídio, onde aquele adolescente dá cabo à vida da sua mãe, do seu pai, do seu irmão,
e a sua namorada virtual também já tinha o mesmo intento. Então, de fato, é algo que merece a nossa atenção. Eu acho que as autoridades precisam se debruçar sobre esse tema, sobre este mal, não é? Que está assolando a nossa juventude. E é uma discussão que deveria ser até levada para dentro das escolas, né? Chamar os Perfeitamente. diretores, professores, debater. Inclusive, sobre a isso. OAB tem uma comissão, que é a OAB Vai à Escola, é uma comissão muito importante. Tem essa comissão que é esse trabalho, né, das pessoas serem orientadas, né, doutor Epaminondas? Por quê? É para ter esse conhecimento. Olha, eu nunca pensei que eu ia falar isso aqui na frente da Fran, da você e doutor Epaminondas. Filho mata a mãe, filho mata avô, avó. Gente, eu vou repetir. O filho mata a mãe, mata o pai, mata a mãe e a avó. Fala para nós, doutor Epaminondas, diga quando que eu com 50 e poucos anos, para não revelar muito minha idade, uma coisa dessa. Sério, gente? É sério. Isso passa também, mano, obviamente, mais uma vez eu repito que não sou especialista na área, mas nós estamos conversando aqui entre amigos. Sim. Eu falo na minha casa, eu sou pai e avô. Eu sou pai e avô, né? Primeiro eu sou avô, né? Primeiro eu nem sou pai, primeiro eu sou avô, depois eu sou título mais pai, né? importante título mais avô. O título mais Primeiro é avô. importante é que eu sou avô, Depois né? é pai, Pietro, um beijo pra você, meu neto. Beijo lindo, viu, Então, Pietro, lindo. E eu digo que eu cometi um erro grave com as minhas filhas, do ponto de vista do modismo cotidiano. Em algum momento eu comecei a dizer que eu era amigo das minhas filhas. Eu achava isso bonito, a gente acha bonito. Sou amigo dos meus filhos, sou parceiro dos meus filhos. E quando você vira amigo dos teus filhos, você deixa vago o cargo de a atribuição de pai, a função de pai, a função de mãe. E aí fica vago esse status, não é? E eu acordei outro dia vendo isso e eu falei para as minhas filhas, pedi perdão para elas, falei, eu errei com vocês, quando eu disse que eu era amigo de vocês, porque amigo não doa a vida um pelo outro, mas o pai, né, a mãe faz isso. Então, esta conexão, a internet, ela traz uma velocidade na informação muito, muito rápida e as pessoas não dão conta de processar tanta informação. Não dão conta de processar tanta informação. Então, a gente precisa ter, de fato, muito cuidado e restabelecer os laços, né? O sentar junto, dar risada, o sentar à mesa, né? O comer junto, o brincar. Eu acho que nós estamos perdendo a humanidade, tá? E eu abro um parênteses aqui, foi uma das teses, foi um dos assuntos que eu levei lá naquele tribunal do júri, porque nós somos os únicos da espécie, né? Segundo diz um autor, eu peço licença agora porque eu não me recordo o nome dela, e ela fala que nós somos os únicos da espécie que nós precisamos de um verbo. Então, se eu quiser definir um leão, eu digo leão. Se eu quiser definir um boi, eu digo boi. Mas o ser humano, eu preciso de um verbo. Precisa ser. Então, o ser humano, nós precisamos aprender a ser humano. E agora eu acho que nós estamos neste momento onde nós precisamos reaprender, se um dia nós aprendemos, a ser humano. Acho que é isso. Puxa, tem até uma música do Zeca, o ser humano. Você me fez lembrar o ser humano. É verdade. Mas nós precisamos aprender a ser humano, é verdade mesmo. Porque esse negócio você vê em restaurante, você tá jantando com a família, como é que é? É ou não é, Fran? É ou não é, doutor Epaminondas? Aqui, ó. Não é, gente, que tá aí, ó. Então, falou, tem uma amiga minha que tem um restaurante que ela falou um dia pra mim assim, eu tava até no restaurante, ela pegou, tomou o celular e falou, come. Eu vou ficar com o celular na hora que você terminar de comer, eu devolvo. Gente, precisa parar. Justo, ela fez justo, um beijo. Porque assim, lá, irmã do nosso querido amigo Adinã, gente, é complicado isso daí. Né? E eu falo que essas tecnologias, e o senhor tem muitos casos, né? O senhor atribui, o senhor como advogado, né? Tem muitos casos assim que às vezes o senhor teve algum caso aí de todos, o
O senhor chegou a se emocionar, a chorar? Porque como jornalista, como advogado, eu também advoguei, a gente tem que ser firme. Mas tem hora que o avô fala mais alto, o Que a pai... gente se choca Não é? um pouco, É. né? Você já teve algum caso, É, doutor Epaminondas? Você falar para mim de choro, as pessoas que me conhecem, agora eu não sei como é que eu vou revelar um segredo meu. Revele aqui de primeira mão. É, porque eu choro muito, né? Eu brinco que eu falo que eu choro pelo menos 3 vezes ao dia. É mesmo, E doutor? tem dia que quando eu chego perto da meia-noite, que eu lembro que eu só chorei 2, me dá uma tristeza e eu choro de novo. Aí, ó. Então, Esse é o nosso doutor. então, assim, falar de choro, assim, eu não consigo, né? Eu sou um ser humano em aperfeiçoamento. Então, os casos me tocam, sim. Por Certo. mais que existam técnicas de você dissociar, para que você não traga aquilo para a tua vida, eu não consigo. Eu não consigo não ser amigo dos meus clientes. Que bom. Eu não consigo não me envolver com a dor do meu cliente. Eu não consigo, não é? Eu, antes de uma sustentação oral, eu digo também com muita tranquilidade, eu sou evangélico, eu acredito muito em Deus, acredito muito em Jesus Cristo, Amém. acredito muito na oração, e eu intercedo pelos meus clientes, eu peço que Deus me ilumine. Tem hora que as pessoas erram, a gente sabe que a pessoa errou, mas a gente também sabe que a medida do Estado, né, é descabida, é desproporcional, Uhum. e aquilo me move no sentido de poder defender de alguma forma. Então, eu me emociono muito com os casos, sinto muito a dor das pessoas, é, é algo que mexe muito comigo. Eu não consigo não me comprometer com a dor do outro, em especial dos meus clientes. E principalmente nessa área, né, Fran? Criminalista. Exatamente. Manuel e Fran, tem hora que um cliente do direito criminal, Fale. às vezes ele só tem um advogado. É... Às vezes ele não tem o pai, às vezes ele não tem a mãe. Nada. E às vezes, como diz os nossos grandes mestres, e às vezes cabe ao advogado andar com a vela acesa meio-dia, Uhum. tentando procurar alguma coisa que garanta o direito daquele indivíduo, Uhum. que tem como oposição todo o amparato estatal, todo o poder do Estado. Então, ser advogado criminalista, antes de mais nada, é você se compadecer da dor do outro. Não é nem somente pelo dinheiro, que às vezes for pelo dinheiro, talvez você mude de profissão. Mas é comprometimento mesmo, no meu ponto de vista, acho que é vocação. Eu acho que eu não escolhi, e aí, sem falsa modéstia, eu não acho que eu escolhi o direito. Eu acho que eu tive a sorte de ser escolhido pelo direito, então isso me move muito. E sem advogado, eu também advoguei uma época, né? Eu até brincar, Fran, eu sou mais jornalista que advogado, mas sem advogado não se faz justiça. Então eu vejo que o doutor Epaminondas aí, ele é um apaixonado pelo direito, é uma pessoa que gosta, ele que está aqui trabalhando aqui em São Bernardo, com grande alegria, agora com essa nova função. E para quem não sabe, eu esqueci de falar, a Fran até me cutucou, o senhor recebeu também um título que acho que o senhor chorou muito. verdade. O senhor recebeu o advogado do ano. Eu falo assim porque eu queria ter sido nordestino. Eu acho lindo esse sotaque. Né? O senhor recebeu em 2024, se eu não me engano, o senhor é advogado. 2024, na Câmara Municipal, que logo em agosto, agora o doutor Bertin também, a OAB irá premiar os advogados do ano, e a Passo TV, eu tenho certeza, estaremos lá. Estaremos lá. A Fran, nós estaremos lá. E o que acontece na Câmara Municipal? O doutor Epaminondas Gomes de Farias recebeu o lindo quadro, diploma com a família, Já tinha o netinho naquela época? Já tinha o netinho. Então, eu acho que eu só fui advogado do ano porque eu... por causa do netinho. E eu queria que o senhor falasse dessa emoção, já que o senhor chora, transmita essa emoção agora para nós, do advogado do ano. Manuel e Fran, dizer para vocês o seguinte, foi uma honra. Eu acho que, como não tem uma palavra mais apropriada, eu diria uma honra invisível, não é poder receber uma honraria, né, que poucos advogados Sim. Talvez tenha no seu escritório uma memória de um prêmio como esse, e ali, na verdade, vai coroando toda... Eu acho que desde a professora Márcia Jatobá, dos meus pais, de todo mundo que acreditou, aqueles que também não acreditaram, que eu acho que quem não acreditou,
eu acho que talvez até me impulsionou muito mais do que os que acreditaram, né? É mesmo? Então, acho que quando você chega ali, você é uma cidade grande, como a cidade de São Bernardo do Campo. Quase 1 milhão, né? Exato, nós temos De a habitantes. 39ª é uma das 8 sessões mil advogados. mais importante, mais pujante do estado de São Paulo, e você ser lembrado pela tua categoria de Sim. receber uma honraria como essa, de fato é sem palavras, e você apelou, talvez quis fazer com que eu chorasse É aqui verdade, também. porque Apelou. tem que apelar, né, Fran? Tem que apelar, Apelou, porque ele apelou. eu apelei porque realmente o senhor aí como advogado aí do ano que o senhor foi, não tem o que dizer, né? Foi uma honra. Mas assim, e o seu dia a dia agora, a gente que sabe, o senhor também exercia uma outra atividade, mas como é que está sendo essa emoção, esse dia a dia aí agora, como advogado, agora atuante aqui em São Olha, Bernardo, em toda a região e tudo? Rapaz, eu falo que eu não acredito muito na meritocracia, né? Porque eu falo que quando a gente chega em algum lugar é porque tem uma rede de pessoas boas, de pessoas do bem que te ajudam, né? A você chegar ali, né? Então, assim, agora passei muito tempo, né, trabalhando como assessor, inclusive mandar também um abraço ao deputado Luiz Fernando, toda a sua família. Trabalhei muitos anos com ele, aprendi muito, né? Eu costumo dizer que é impossível contar a minha história das coisas boas e dos momentos mais difíceis que eu já passei na minha vida sem pontuar. Mas hoje eu tenho um escritório que sempre foi um sonho, né? Hoje o escritório leva o meu nome, que é Epaminondas Gomes e Advogados Associados, um nome que eu recebi pela dificuldade do nascimento que a minha mãe teve, e ali ela fez uma homenagem ao médico que fez a cesárea, que salvou a mim, que salvou a ela. Então, hoje, ter esse escritório que leva o meu nome e ter uma vida dedicada, todo o meu tempo dedicado a fazer esse escritório dar certo, um tempo integral para o meu cliente, para as pessoas que estão junto, de fato, hoje vai ser novo para mim, né? Vai ser novo para mim, mas eu estou muito feliz. Estou trabalhando com um conjunto de pessoas muito bacana, muito eficientes e fazendo direito. E não é só área criminal, né? Lá no Não. escritório tem outras áreas também. Hoje nós temos, né? Eu continuo, né? Eu tenho um parceiro, né? Que é o Dr. Máximo Silva, que foi meu professor, deu aula na Direito de São Bernardo, né? Ele é mestre em Direito do Trabalho, ele é mestre Um nome em importante na advocacia. exatamente, em Direito Previdenciário. Então, hoje nós temos essas parcerias, tem o do ramo do Direito Previdenciário, enfim, todos os ramos do direito hoje nós temos como atender dentro do nosso escritório, e eu sigo com direito criminal, que é uma coisa que eu acho que fui escolhido por eles. Como eu digo sempre, né? O tempo urge, né? Mas tão gostoso. Mas o doutor Epa, o senhor já está, doutor Epa, carinhosamente, né? Doutor Epaminondas, né? O Epa é até mais bonito. Mais bonito, mas doutor Epaminondas Gomes de Farias, o senhor já está intimamente por mim, para a Fran, pelo nosso querido Alexandre também. O senhor está intimamente, não, o senhor está já convocado para vir para falar outros assuntos aqui no Passo TV, né? Entrevista, vai ser uma alegria muito grande. É muito importante a sua participação, a gente fica muito, muito feliz, tá? Muito obrigado mesmo por essa grande participação aí, viu? E aí, antes da gente falar dos nossos amigos e colaboradores, antes do senhor dar as considerações, eu queria aí que o senhor falasse, não, que a nossa querida Fran desse os recadinhos aí dos nossos amigos que sempre estão do nosso lado. Ah, é verdade. Eu quero agradecer as empresas que têm acompanhado o nosso trabalho, têm nos apoiado. Quero agradecer a Deluca, que trabalha com mão de obra terceirizada. Quero agradecer também ao Grupo Motiró, que trabalha com empreendimentos imobiliários. Eles estão com vários lançamentos aqui em São Bernardo, Santo André, São Caetano, né? Um espaço muito legal aí para a família, aqueles condomínio clube. Opa. Olha, é chique. Então, muito obrigado, Grupo Motiró. Também agradeço a Compre Barato, que está sempre aqui com a gente. Isso. E ao CDO,
né, o CDO Travel, que também está sempre com a gente. Se você precisa ir viajar para Orlando, que é uma agência séria, de confiança, que tem um escritório lá em Orlando, entre em contato com a CDO Travel. É isso aí, doutor. Então, deixamos o espaço aqui para o senhor fazer as suas considerações finais, doutor Epaminondas. Olha, eu estou muito feliz com o convite de poder participar com a Fran, essa querida que nós já conhecemos há muito tempo. Manda um abraço para o Alê, tá? Manda um beijão para ele. Manuel, muito feliz, dizer que sinto-me honrado de poder participar da história desta TV que eu sei que o próprio nome diz, ainda teremos muitos passos pela frente. Exatamente. Quero parabenizar pelo acolhimento, pela qualidade da informação, pela qualidade daquilo que vocês vêm fazendo. Eu acho que o ABC, em especial São Bernardo do Campo, já vinha carente de uma TV, né, que venha trazer uma informação boa, de qualidade. Então, sigo à disposição de vocês. Naquilo que eu puder contribuir, é só chamar que eu estarei aqui. Muito obrigado. É isso aí, me chama que eu vou, me chama que eu vou. Bom, como eu digo sempre, muito obrigado, mais uma vez a gente agradece. Aqui, ó, no GC aqui você vai ver o nosso canal do YouTube aí, o grande Alexandre sempre com as mãos mágicas aí colocando, o nosso canal do Facebook, Instagram e o sininho, né, Fran, lá no YouTube. Ativa o sininho para por dentro, que essa entrevista e muito mais entrevistas que você já tem lá no canal e agora vão ter muito mais aí, tem muita novidade para esse mês, pro mês aí que vai surgindo aí. A gente agradece mais uma vez e a gente despede ali. Tchau para todo mundo. Um beijo, gente, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.